antes de você ir para a apresentação, faça uma apresentação. Faça a apresentação que você vai fazer para o seu cliente para você mesmo. Tente olhar como se você estivesse de fora. Sabe? Tente fazer um esforço para olhar a sua apresentação como se você fosse o cliente. E pensando o seguinte, pô, o que está faltando aqui? Quais são os elementos que efetivamente, né, podem... Porque, olha só, você, por exemplo, está pensando... Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando. Você vai, por exemplo, fazer uma proposta de introdução de produtos na loja. Vai para a gôndola o seu produto, certo? Só que aí tem um detalhe. Na proposta, você tem lá 5 caixas do seu produto, caixa com 12. 5 caixas do seu produto, são 60 unidades. Bacana. Show de bola. Lindo, maravilhoso. Faturamento vai ser bacana, vai ser legal, tal. Só que tem um detalhe importante. Você, antecipadamente, quando você estava planejando, você foi até a loja verificar se esse produto efetivamente vai poder ir para a área de venda? Vai ter espaço na gôndola do cliente para que você coloque lá as 60 unidades, ou então 24 unidades, ou então 36 unidades, não sei. Né? Mas tem que caber alguma coisa na área de venda, porque você está pensando em colocar o produto que é para ser colocado na gôndola do cliente. Então, assim, esse tipo de detalhe precisa ser visto antes. Antes, você tem que falar com alguém da loja, ou até com o próprio cliente mesmo, né? Ou então verificar antecipadamente com o repositor da loja, ou coisa parecida com isso, ou com alguém que possa te dar um parecer sobre a possibilidade de você ocupar aquele espaço que você pretende para o seu produto. A ideia é que você, inclusive, chegue nessa apresentação com um apontamento claro de aonde o produto vai ficar. Do lado de um, do lado de dois, ou no meio de um e dois, enfim. Saca? Esse é o tipo de coisa. Então, assim, se você não verifica esse pequeno detalhe, isso pode virar uma objeção. E aí, mas o cliente criou objeção. Não, o cliente não foi ele que criou objeção. Foi você que não detalhou, não pensou detalhadamente no seu plano. E aí, sim, a objeção surgiu. Então, eu chamo isso de fio solto. Não podemos deixar fios soltos nas nossas apresentações. Se você deixar, a objeção vai surgir. O comprador experiente, ele pega esses detalhes. Ele pega esses detalhes e joga contra você. Porque ele não quer ter problemas. Pense, o cliente não quer saber de ficar resolvendo. O estoque vai chegar, onde eu vou colocar? Não sei. Não está claro para mim, não está claro para o cliente. Pense, o cliente, ele tem lá na loja dele 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 itens para cuidar. Ele não vai ficar cuidando dos seus itens. Essa responsabilidade é sua. Então, nas suas propostas, cuide desses detalhes. Não deixe fio solto. Isso pode te acabar, digamos assim, por atrapalhar o seu processo de fechamento por um pequeno detalhe. Tendo feito essa verificação, agora você precisa se lembrar de uma coisa muito importante, tá? Essa é uma das aulas lá do curso que eu vou ter que vou ter que explicar para você como é que isso funciona. Mas assim, ó, vou tentar fazer de forma bem rápida, tá? Existe um elemento que nós estudamos no processo de comunicação chamado de ciclo da comunicação humana. Na aula aqui, mas assim, vou ter que dar, porque senão você não vai entender o processo. O ciclo da comunicação humana, digamos assim, ele é dividido em 3 etapas. Ele tem uma etapa chamada receber, a segunda etapa chamada interpretar e a terceira etapa chamada emitir. Eu vou te dar um exemplo de como é que essas etapas acontecem. Quando nós vamos para uma consulta médica, nós chegamos lá, dizemos para ele assim, doutor, estou com dor de cabeça. O médico, então, nesse momento, ele recebe a primeira informação. Bom, o bom médico vai fazer o seguinte, ele vai começar a te fazer algumas perguntas, provavelmente, para tentar investigar o que é que pode ter gerado, né, essa dor de cabeça. Teve boa noite de sono, alimentação, como é que está o seu processo digestivo. Enfim, ele vai te fazer lá, provavelmente, né, uma série de perguntas, tirar a sua pressão e tal. Ou seja, o que ele está fazendo nesse momento? Ele está investigando. Por quê? Imagine um médico que não fizesse isso. Não, tá com dor de cabeça? Tá bom, pega aqui, ó, toma aqui e tal, e vai embora. Acabou o processo. O que ele fez? Ele recebeu a informação e já emitiu um parecer direto. Lembra que eu falei? 3 etapas: receber, interpretar e emitir. Então, o médico precisa verificar o processo de forma mais aprofundada, né, para poder, aí sim, depois, dar o seu parecer e conduzir e te entregar lá uma receita para que você possa, então, tratar a sua questão. Então, o ciclo da comunicação humana é um ponto importante, é um elemento importante dentro desse processo que a gente vai falar aqui agora sobre a técnica para você usar amanhã de manhã. Diante de uma objeção,
tem um elemento importantíssimo. Primeira coisa, assim, ó, a gente precisa lutar contra uma tendência nossa. Quando nós nos deparamos com... Existe um estudo, é um material que foi trazido por um autor americano chamado Jeb Blount. Ele tem um livro chamado Objeções. Eu cito, inclusive, esse livro lá dentro do curso para os alunos que estão aí, já vão saber do que estou falando. Ele traz um estudo, é uma informação, na verdade, coletada, né, em estudos da área de psicologia social, que falam sobre uma reação instintiva que nós temos. De toda vez que nós nos deparamos com alguma coisa contrária, nós temos, ele chama, né, uma reação de lutar ou fugir. Então, ou a gente parte para querer defender, né, nos defender, ou seja, eu falei agora há pouco, né, daquele vendedor que tenta defender a sua proposta, tenta logo criar contra-argumentos, nesse momento ele está lutando. E também nós temos a outra reação, que é a reação de fugir, de afastar. Deixar, não, tudo bem, tá bom, então eu volto semana que vem, então fecha tudo e vai embora. Isso acontece muito também. Então, nós temos que cuidar muito com essa reação. A ideia aqui é, eu tenho a tendência de lutar, eu tenho a tendência de fugir. Ter calma, equilíbrio, acima de tudo. Prestar atenção naquilo que está sendo dito. Aí sim, nós vamos então falar da técnica. Nós temos uma técnica chamada de escutativa. É uma forma de você criar aproximação com as pessoas. Você consiga fazer o processo de comunicação se dar de uma maneira mais positiva para que você consiga obter o máximo de informação. Existe um tipo de pergunta chamada de perguntas de encorajamento à elaboração. O que é essa pergunta de encorajamento à elaboração? É mais ou menos aquilo que o doutor fez com o paciente. Estou com dor de cabeça. Pô, dor de cabeça é um negócio muito... Tudo bem, é objetivo, né? Porque você sabe o que é, mas assim, para você tentar entender o que está por trás dessa dor de cabeça, você vai ter que fazer algumas perguntas. Então, nós, na área de vendas, quando estamos na frente do cliente, quando nos surge uma objeção, o indicado é você usar tipo de pergunta de encorajamento à elaboração. Porque a objeção ela sempre vem estanque. Imagina essa objeção que o cliente falou, que eu usei agora há pouco, né? O cliente dizendo assim, eu não vou comprar de você hoje por causa dos seus preços. Poxa, o que é isso? Os seus preços estão muito altos, estão inadequados, os preços estão inviáveis para minha loja, os preços estão inviáveis por causa de um concorrente que eu tenho aqui próximo, os preços... Pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Então, quando você não tem clareza sobre esse processo, quando você ainda não chegou no entendimento total daquilo que está sendo colocado, a ideia então é que você use as perguntas de encorajamento. Você vai devolver uma pergunta de forma que o seu interlocutor, o comprador, ele vai te trazer mais informações acerca daquilo que ele está pensando. Você não vai conduzir. O ponto importante é esse. Por isso que a gente fala, você tem que ter calma, preste atenção naquilo que está sendo falado, veja bem, verbalizado. Você tem que prestar atenção nas palavras que estão sendo ditas. Nada de outras coisas. Celulares, anotação, não é o momento de anotar agora. Agora presta atenção, olho no olho e vai entendendo o que está sendo dito. Então vamos lá. Como é que você vai usar as perguntas de encorajamento à elaboração? O que são essas perguntas? Essas perguntas vão estimular o teu cliente, o teu lojista, então, a te dar mais informação. E elas são muito simples de serem usadas. Anota aí, pega um papel, uma caneta e anota aí. Olha só, são as coisas mais absurdamente fáceis de se fazer. Mas se você fizer, você vai ver a diferença que vai ser o teu processo de conversa com o cliente. Uma frase boa para esse tipo de abordagem, quando um cliente, por exemplo, levanta para você falando sobre preço, você pode devolver para ele a pergunta. Você pode me falar um pouco mais sobre esse assunto? Você pode me falar um pouco mais sobre esse tema? Você pode me falar um pouco mais sobre isso? Todas essas 3 perguntas vão gerar nele o desejo de falar um pouco mais. Você vai devolver para ele o bastão da conversa. Provavelmente ele vai disparar para você mais informação. E se na segunda leva de informação que ele jogou para você, ainda você não tiver uma visão clara daquilo que ele está se referindo, você joga mais uma vez perguntas novamente de convite, né, de estímulo à elaboração. Então você vai fazendo isso até que você consiga compreender mais claramente. Note,
não traga palavras, não agregue palavras novas, assim, não redirecione a conversa. É tipo assim, não, mas você está me dizendo, você está me falando de preço, mas o preço é o quê? Preço alto ou preço baixo? Preço alto ou preço baixo? Não faça isso. Você vai destruir o processo de comunicação. Porque na medida que você traga o elemento, você traga novos elementos, provavelmente o comprador expert, ele está atento ao que você está falando. Se você fala, se você dá canais, dá caminhos de alto ou baixo, ele pode pegar um desses caminhos e seguir no processo de comunicação e te voltar. E vai voltar contra você.